Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Amanhecemos nesta terça-feira com uma chuva maravilhosa, com a oportunidade de nos renovar. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão da maturidade. Eu tenho a plena convicção de que amadurecer significa ter uma visão, ter um olhar mais abrangente acerca das coisas. Você já reparou que toda vez que a gente amplia o nosso olhar, nós conseguimos uma certa maturidade que um olhar restrito não nos traria. E aí eu comecei a pensar na questão do sofrimento, porque a gente fala muito de como o sofrimento nos amadurece. Mas você já percebeu que ele não nos amadurece no momento que nós estamos sofrendo? Por quê? Porque no momento em que nós estamos sofrendo, a gente consegue enxergar apenas a nossa dor, né? Os nossos ressentimentos, aqueles sentimentos que permeiam o nosso coração. Então, no momento do sofrimento, o nosso olhar, ele fica um olhar muito restrito. É como se nós retroagíssemos um pouco em nível de maturidade, e isso é normal. E aí a impressão que eu sempre trago para minha vida é que o sofrimento, ele nos amadurece, mas ele só nos amadurece quando nós nos distanciamos dele. Você já deve ter vivido, assim como eu, muitas situações na sua vida de sofrimento, de dor, que enquanto você estava vivenciando, enquanto ele estava pertinho de você, você não conseguia enxergar coisas positivas, coisas boas, você só sentia, né, aquela coisa que te angustiava, que te deixava para baixo, que deixava você se sentindo pequena. Então, enquanto a gente vive aquela dor, aquele sofrimento, a gente só consegue enxergar aquilo que nos machuca. E aí a maturidade, ela foi vindo na medida em que a gente foi ficando distante daqueles dias tão dolorosos, né? E que aí a gente conseguiu substituir esses sentimentos de dor por outros sentimentos, né? Por outras sensações. E aí, mais distantes daquela dor, a gente começou a enxergar as benesses, né? As lições que nós aprendemos a partir dele. Por isso que eu falo que é muito importante termos pessoas que ampliam o nosso olhar. Porque quando nós estamos no sofrimento e a gente não consegue enxergar além da nossa dor, ter pessoas que nos façam compreender que nós estamos vivenciando uma situação, mas que ela vai passar e que nos apontem, nos evidenciem coisas boas que naquele momento nós não estamos conseguindo enxergar, isso muda a dinâmica da nossa vida. São essas pessoas que nós temos sempre que ter perto da gente, né? Porque são pessoas grandiosas. Então, voltando, gente, quando nós estamos sofrendo, nós retroagimos na maturidade. Mas quando nós deixamos de sofrer, quando nós nos distanciamos desse sofrimento, quando a gente consegue colocar razão naquilo que nós sentimos, é que nós conseguimos aprender, é que nós conseguimos ver o outro lado, né? Você muitas vezes deve ter se sentido como eu já me senti muitas vezes. Então, quando nós estamos sofrendo, a gente se sente um pouquinho pequeno diante de tudo, né? Um pouquinho não, muito pequeno diante de tudo. E aí parece que a gente precisa ficar um pouquinho distante dessa dor para poder compreender e amadurecer. E eu acho que não existe presente maior para o nosso espírito, para a nossa alma, para a nossa existência, que é a capacidade de amadurecer. Né? Amadurecemos desde quando nascemos e vamos amadurecer por toda a vida. Então hoje eu tenho duas perguntas para você. A primeira é: você espera de você maturidade enquanto você sente dor? Ou você tem paciência de esperar a dor passar para compreender? E a segunda pergunta é: quem amplia o seu olhar? Quem te ajuda nos momentos de fragilidade, quem te ajuda nos momentos de dor, quem faz você enxergar a esperança que você não consegue perceber naquele momento. Pense sobre tudo isso, mande um recado muito especial para essa pessoa maravilhosa que muda os seus dias e nunca se esqueça que todas as questões precisam ser tratadas, principalmente aquelas que nos machucam. Às vezes a gente não sai de uma condição de dor porque a gente também não trata muita coisa que a gente tem que tratar. Então, aquilo que me faz mal e eu não mato, me mata. Uma ótima terça-feira.